Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Resumão do Espiritismo, a obra fundamental, o que é o Espiritismo, que Kardec fez justamente para aproximar as pessoas da doutrina espírita e para aguçar a curiosidade para estudarem mais. Nós estamos vendo um capítulo muito interessante que trata das noções elementares do Espiritismo. Nós vimos na passada, a comunicação com o mundo invisível foi bem extenso e bem interessante aí, mas foi um resumão maravilhoso mesmo, praticamente um resumo do Livro dos Médiuns. E hoje nós vamos entender o fim providencial das manifestações espíritas, ou seja, para que serve, afinal de contas, as manifestações espíritas. Então vamos lá. O fim providencial das manifestações é convencer os incrédulos de que tudo para o homem não se acaba com a vida terrestre, e dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Os bons espíritos nos vêm instruir para nosso melhoramento e avanço, e não para revelar-nos o que não devemos saber ainda, ou o que só deve ser conseguido pelo nosso trabalho. Se bastasse interrogar os espíritos para obter a solução de todas as dificuldades científicas, ou para fazer descobertas e invenções lucrativas, todo ignorante podia tornar-se sábio sem estudar, todo preguiçoso ficar rico sem trabalhar. É o que Deus não quer. Os espíritos ajudam o homem de gênio pela inspiração oculta, mas não o eximem do trabalho nem das investigações, a fim de lhe deixar o mérito. Então é muito simples, né? Convencer os incrédulos que as coisas não acabam com a morte. Não é para nos dar de mão beijada aquilo que a gente tem que fazer. Imagine uma imagem. Você tem um filho na escola, você sabe, no segundo ou terceiro ano do ensino fundamental, você sabe as operações matemáticas e o seu filho vem querendo que você faça a tarefa por ele. Você vai fazer? Não. Por quê? Você quer que seu filho aprenda, porque ele vai precisar disso mais adiante. Portanto, os espíritos a mesma coisa. Eles não vão nos fazer o nosso trabalho. Podem nos inspirar. Mas o trabalho de arregaçar as mangas e fazer é nosso. Afinal de contas, está na nossa vez de trabalhar, descobrir, né? E aprender. Então, eles não vão fazer o nosso trabalho. Então, não é para isso que existem as comunicações e as manifestações espíritas. É simples e puramente para que a gente tenha a esperança num futuro maravilhoso fora do corpo físico. Faria ideia bem falsa dos espíritos quem neles quisesse ver auxiliares dos leitores da Buena Dicha. Buena Dicha é boa sorte, é o leitor de mão, por exemplo. Os espíritos sérios se recusam a ocupar-se de coisas fúteis. Os frívolos e zombeteiros tratam de tudo, respondem a tudo, predizem tudo o que se quer sem se importarem com a verdade. Encontram maligno prazer em mistificar as pessoas demasiado crédulas. Neste caso, é essencial conhecer-se perfeitamente a natureza das perguntas que se podem dirigir aos espíritos, e pede para ver no Livro dos Médiuns, questão 286. E daí eu lembro que, por exemplo, nos Estados Unidos, há muitos programas, há muitos médiuns profissionais, né? Daqueles assim, você paga e ele te fala o que você quer ouvir. Claro que isso é, a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, charlatanismo. Ou o próprio médium está sendo enganado por espírito brincalhão. Não vai longe, você pode ver esses programas nos canais aí, nos Discovery Channel, dos não sei o que Channel. Você vai ver aí programas que eles colocam uma pessoa para um médium, o médium, é com a sua mãe que você quer falar? Sua mãe está aqui, ela está dizendo isso, ela está dizendo aquilo. Então, seria já esquisito se não fosse um programa de TV, né? Um programa de TV pode se combinar tudo, e aí pior ainda.
né? Aí é uma atuação que estão fazendo. Então, fica isso muito claro no Espiritismo para que a gente não caia nessas armadilhas. Espíritos sérios não vão fazer previsão do seu futuro, não vão ficar fazendo o seu trabalho, tá? Que a gente fique sempre esclarecido sobre isso. Fora do terreno do que pode ajudar o nosso progresso moral, só há incerteza nas revelações que se podem obter dos espíritos. A primeira consequência má, para aquele que desvia sua faculdade do fim providencial, é ser mistificado pelos espíritos enganadores que pululam ao redor dos homens. A segunda é cair sob o domínio desses mesmos espíritos, que podem, por pérfidos conselhos, conduzi-lo a adversidades reais e materiais na terra. A terceira é perder, depois da vida terrestre, o fruto do conhecimento do espiritismo. Olha como é sério para os médiuns que se prestam a esse trabalho, né? Eles podem cair nas garras dessa falange, desses espíritos enganadores. Eles podem não se perder para sempre, mas ter consequências gravíssimas na vida física atual e nas vidas futuras também físicas e na vida espiritual, porque ele vai se deixar dominar por esses espíritos enganadores. E olha que não há poucos médiuns que até escrevem livros e dizem coisas assustadoras, que não tem nada de espiritismo, né? Se fazendo passar por médiuns e espíritos de luz. Você pode perceber que esses médiuns, especificamente, eles são muito doloridinhos, são sempre combativos, ficam dando mensagens dizendo que esse ou aquele candidato à presidência da República é a reencarnação de D. Pedro, que vai fazer isso, fazer aquilo, ou dizendo que o próximo presidente vai ser tal, ou dizendo isso. Sempre as suas mensagens são pomposas, sempre tem assinatura de grandes nomes da história, né? E são combativos, são agressivos, são bate-boca na internet com as pessoas, né? Vamos prestar atenção que esses médiuns já estão todos obsidiados, já estão todos enganados, estão todos já caíram nas armadilhas dos seus espíritos obsessores, e que eles chamam até de guias ou alguma coisa parecida, né? Isso não é espiritismo, isso não é doutrina espírita, e o espiritismo mostra e faz aí os ensinamentos, traz aí os alarmes para a gente prestar atenção quando isso começa a ser prejudicial, né? Você vê, está escrito aqui. As manifestações não são, pois, destinadas a servir aos interesses materiais. Sua utilidade está nas consequências morais que delas dimanam. Não tivessem elas, porém, como resultado, se não fazer conhecer uma nova lei da natureza, demonstrar materialmente a existência da alma e sua imortalidade, e isso já seria muito, porque era largo caminho novo aberto à filosofia. Então, fique atento, porque nós precisamos entender o que é espiritismo e o que é charlatanismo, mesmo que se auto-chame de espírita e fique falando em nome da doutrina espírita. Ninguém fala em nome da doutrina espírita. O movimento espírita somos todos nós que estudamos o espiritismo e de alguma maneira ou outra conversamos sobre ele, exercemos mediunidade com as terminologias e estudamos. Agora, a doutrina espírita está escrita. Não tem nada que venha complementar a doutrina espírita, tá? Que a gente estude a fonte para aprender a identificar os abusos, os espíritos enganadores, os médiuns enganadores. Que a gente fique sempre atento a isso. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? No próximo encontro, nós vamos falar sobre os médiuns. Tá imperdível. Eu te espero. Tchau.